Oi gente, meu nome é Bianca e eu vim falar um pouco mais sobre a infraestrutura que eu criei para capturar e exibir o perfil profissional das mulheres formadas na área de computação pela PUC-Rio. Mas antes, eu queria falar um pouco mais sobre a minha motivação. Não é de hoje que a gente sabe que existe uma grande disparidade entre a quantidade de homens e mulheres que cursam, se formam e atuam na área de computação. Segundo esse censo do INEP, em 2018, as mulheres representavam só 13,8% dos concluintes de graduação. E muitos são os motivos que podem gerar essa situação. Segundo o Intact the Facts, publicado pelo National Center for Women in Technology em 2016, um dos fatores que influenciam tanto a entrada quanto a permanência das mulheres na área são os chamados biases, que seriam as tendências, os preconceitos, né? Que são as más interpretações que a gente adquire durante a nossa vida na vivência em sociedade. Então, o que acontece é que durante a nossa vida, a gente é exposto a diversos contextos que criam na gente padrões culturais em formas de modelos mentais. E esses são os chamados unconscious bias, ou o viés inconsciente. É esse viés inconsciente que faz a gente olhar, por exemplo, para uma pessoa de jaleco branco e pensar que é um médico, ou ver um casal com uma criança e pensar que é uma família. E isso é muito bom até certo ponto, mas isso é muito ruim quando se torna um preconceito. Por exemplo, quando eu falei médico, muito provavelmente a maioria de vocês pensou em um homem branco. Quando eu falei em casal, vocês devem ter pensado em um homem e uma mulher. E nesse caso da imagem, essa imagem, muito provavelmente para grande parte de vocês, é a mesma coisa que essa. E o problema com essa situação é que quando a gente tenta se inserir em um ambiente que tem um estereótipo que não condiz com a nossa realidade, não condiz com as nossas qualidades, a gente não se sente pertencente àquele ambiente. A gente, não só a gente, como os outros que também estão no ambiente, eles acham que a gente não sentem que a gente pertence nesse ambiente. Então isso gera um grande desconforto. Segundo um artigo publicado pelo Journal of Higher Education Policy and Management em 2017, a área da computação ela é exaustivamente representada por homens brancos com dificuldade de relacionamento e tendo, em geral, uma capacidade mental acima do normal. E, como eu disse, esse estereótipo ele assume um papel muito distanciador daqueles que não se encaixam. Tanto mulheres quanto homens que não se encaixam nesse padrão não se sentem bem-vindos e não se sentem capazes, muitas vezes, de exercer essas funções. Consequentemente, todos esses estudos, eles relatam a importância que é tirar essa imagem masculina dos computadores e trazer também a mulher para esse contexto, para diversificar e trazer uma nova imagem. Mas como que a gente faz isso, né? Ainda em 2002, o Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford publicou um artigo onde foram relatadas algumas estratégias que eles aplicaram para tentar atrair e reter estudantes do sexo feminino, que eles utilizaram durante 10 anos. E no começo desse texto, eles afirmam com ênfase que os departamentos podem tomar medidas efetivas para aumentar o recrutamento e a retenção de mulheres. Nesse mesmo texto, uma das medidas que eles citam são os chamados Stepping Stone Role Models. O que são os Stepping Stone Role Models? Stepping Stone Role Models seriam as mulheres normais, ou as pessoas normais do dia a dia. São as pessoas que compartilham o mesmo caminho, estão inseridas dentro do mesmo contexto e que atuam de alguma forma como um modelo. E aí, quando a gente começa a fazer essas pessoas de modelo, a gente atua em tentar mudar esse viés inconsciente. E quando a gente diversifica esse estereótipo existente, a gente cria um ambiente muito mais atrativo para as mulheres, mas não só para as mulheres, então para qualquer pessoa que não se encaixa nesse estereótipo do campo, isso é com qualquer coisa, né? Então, com esse intuito de tentar reduzir a falta de representatividade feminina no campo da computação e amenizar isso, pelo menos no contexto em que a gente está inserido, eu decidi ampliar os conhecimentos atuais sobre as mulheres do campo no contexto da PUC-Rio. Então, o objetivo do projeto é construir uma ferramenta que atue na criação de agentes modelos para mulheres já ou potencialmente inscritas nos cursos de computação da PUC-Rio. E eu dividi esse objetivo geral em 2 objetivos específicos. O primeiro é planejar e elaborar uma pesquisa em formato de enquete, com o objetivo de captar informações sobre as ex-alunas dos cursos de informática da PUC-Rio. E a segunda parte é, com esses dados capturados, a gente consegue criar uma solução de software para exibir esse perfil de uma forma adequada e dinâmica, na medida em que essas respostas forem sendo capturadas. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa. Utilizando o modelo Go Question Metric, eu posso definir o objetivo principal dessa pesquisa
como analisar o perfil profissional das mulheres formadas na área de computação com o propósito de caracterizar com respeito aos seguintes fatores: motivação para ingressar na área, formação, empresa, cargo, área de atuação, experiência, remuneração, grau de satisfação, desafios enfrentados e impressões positivas e negativas, do ponto de vista das profissionais atuantes no mercado de TI no contexto do Departamento de Informática da PUC-Rio. Eu dividi essas questões em 3 grupos grandes, no final das contas foram 22 perguntas, e eu dividi em 3 sessões: formação e motivação, atuação e experiência pessoal. Com o intuito de tentar filtrar as respostas, antes do primeiro grupo eu adicionei uma pergunta se a pessoa se identifica como mulher informada em um dos cursos de computação oferecido para a PUC-Rio, e entre o primeiro e o segundo, entre a primeira e a segunda sessão, eu adicionei uma pergunta se a pessoa continua no setor. E aí, dessa forma, eu consegui filtrar os dados das mulheres formadas em computação pela PUC-Rio, dando um foco especial àquelas que ainda continuam no setor. Essas perguntas elas foram testadas e analisadas por ex-alunas que fizeram sugestões que foram aplicadas à pesquisa. E a partir da definição dos dados que eu queria capturar, a gente pode chegar e decidir como é que a gente vai exibir esses dados. Então, o software. A ideia do software ela é bem genérica, né? Quer dizer, ela é bem simples. A gente tem um conjunto de respostas que a gente vai capturar e a gente precisa exibir. A forma que a gente decidiu exibir foi em formato de um site, porque o site você pode acessar de qualquer lugar e qualquer pessoa pode acessar, ele é muito democrático. Tendo isso em mente, agora a gente precisa decidir como que a gente vai trazer essa informação para o site. Então, por padrão, a gente vai capturar as informações, vai levar para um banco de dados e essas informações vão estar acessíveis pelo front-end através da API. E aí a tecnologia que eu escolhi para o formulário foi o Google Forms. O Google Forms ele é muito bom para poder criar essas ferramentas essas pesquisas. Ele tem várias ferramentas muito úteis. E uma coisa muito interessante do Google Forms é que ele tem uma integração nativa com o Google Sheets. Então, a cada nova resposta no Google Forms, ele automaticamente adiciona uma nova linha no Google Sheets. Isso no futuro vai ser muito bom. Eu já vou explicar por quê. Para banco de dados eu escolhi o Cloud Storage do Firebase, que é um banco de dados não relacional armazenado em nuvem. Os dados são armazenados em forma de par e chave-valor. Um conjunto desses pares forma um documento que é armazenado então em uma coleção. E ele é muito bom porque ele já vem com diversas ferramentas que torna a integração com o front-end muito simples, que facilitam demais esse acesso a essa informação. E aí para o front-end eu utilizei uma biblioteca chamada React.js, que é uma biblioteca open source em JavaScript, criada pelo Facebook, que hoje é utilizada por diversas grandes empresas, como até o Instagram, o Facebook, o Netflix. Enfim, com isso pronto, faltou ter uma conexão entre o Google Sheets e o Cloud Storage, né? Porque a cada linha eu precisava adicionar de alguma forma essa linha ao Cloud Storage. Para isso, eu utilizei uma ferramenta chamada Zapier. O Zapier ele é um software de integração e automação que possibilita a criação de ações atreladas a eventos. Então, eu criei um evento onde para cada nova linha do Google Sheets, o Zapier ele mapeava esses dados para o Cloud Storage e enviava esses dados, salvava esses dados no Cloud Storage. Dessa forma surgiu a primeira versão do Stepping Stone. Eu batizei Stepping Stone, trazendo de volta aquele termo que eu já tinha mencionado. E essa é a primeira versão do site. A gente inicialmente tem um gráfico por ano, quantidade de mulheres por ano. A gente tem o início onde você consegue entrar no formulário ou então continuar vendo os resultados parciais. Esses dados são todos mocados, vale ressaltar. Então a gente tem aqui as informações sobre a formação das pessoas que responderam. Aí a gente tem as sugestões de curso, e esses são textos corridos, né? A pessoa pode escrever qualquer coisa. Aí os motivos de ingressar na área. Aí aqui a gente tem a colocação, que seria o cargo da pessoa que respondeu. A gente tem o tipo de empresa, se é empresa privada, se é empresa própria, se é instituto. A gente tem o grau de satisfação com a escolha da área. A gente tem a faixa salarial. A gente tem os desafios enfrentados, de novo, que é um texto que a pessoa pode escrever o que quiser. Os conselhos, os pontos positivos, os pontos negativos. E aí no final a gente tem
um sobre o projeto que você consegue acessar o GitHub e dar uma olhada também no texto que eu escrevi. Vale ressaltar também que toda essa parte do front, toda essa informação, ela foi feita para ser responsiva, então você também consegue acessar, como a nossa ideia era fazer isso ser bem democrático e de acesso muito rápido por qualquer pessoa, a gente resolveu também fazer uma versão, esse site ser responsivo, então todas as interações você consegue repetir aqui. Com isso pronto, a gente percebeu que eu percebi que tinha um problema, né? Como eu disse, tem alguns campos que ele tem, que as respostas são em texto. E eu não estava fazendo nenhuma análise qualitativa em cima desses textos. Então, qualquer resposta que as pessoas dessem no formulário ia aparecer direto aqui. Então, eu precisava arranjar uma forma de gerenciar isso. Um outro problema que a gente também encontrou é que esse primeiro gráfico, ele é para ser, de fato, um número das mulheres que se formaram por ano. E esse número ele aumenta por ano, né? Então, ele não é baseado em cima do formulário, ele é para ser o número real. E como esse número ele aumenta por ano, idealmente teria que ter uma forma de alguém, um administrador, adicionar a cada semestre ou editar um novo número de mulheres formadas. E aí, tendo isso em mente, eu resolvi fazer uma nova rota. Além de ter uma rota privada, de ter uma rota pública, eu resolvi também fazer uma rota privada, onde só quem tem credencial consegue entrar e editar essas informações, tanto os textos quanto o gráfico. Para isso, eu tive que adicionar um sistema de autenticação. Eu também utilizei o sistema de autenticação do Firebase, que provê também todas essas ferramentas que eu consegui utilizar com o Cloud Storage. E aí, usando essa ferramenta, a gente consegue ter um software em que a pessoa, ela tenta entrar, se ela tentar entrar numa parte que é privada, ela vai ser redirecionada para a página de login. Ela vai tentar entrar, se ela tiver credencial, ela vai conseguir logar. E aí, ela logando, essa é a primeira página. Essa é a página de gerenciamento de texto. Você consegue editar, escolher quais são os textos que vão aparecer. E isso, se você não selecionar nenhum, essa parte simplesmente não vai aparecer. Então, se eu quiser chegar em pontos negativos e falar não quero que apareçam os pontos negativos, é só eu editar, tirar os pontos negativos que ele não vai aparecer. Aí também a gente tem a área de gerenciamento de gráfico. Aqui na área de iniciamento do gráfico, que é o gráfico inicial, a gente consegue, eu resolvi adicionar também uma visão de mostrar não só as mulheres, mostrar também os homens, ou mostrar a porcentagem, porque só mostrar o valor absoluto das mulheres pode não significar muita coisa, né? Porque as vagas podem diminuir, ou enfim, alguma coisa pode acontecer. E aí eu consigo adicionar um ano, por exemplo, adicionar 2020, vou botar 100 mulheres e 100 homens, 50-50, e aí já aparece direto no gráfico, e aí eu consigo, enfim, mudar e alterar e decidir o que eu quero. Se eu quiser, eu também posso chegar e editar um valor antigo. Então, se eu botei num semestre um valor e aí chegou no 2020.2, nesse caso 1950.2, eu consigo chegar e editar o valor. Ou então excluir se não faz sentido. A partir do momento que eu escolho o gráfico que eu quero, esse gráfico ele automaticamente salvo e já aparece direto no front-end da aplicação. Então, você consegue ver que esse é exatamente o mesmo gráfico que a gente escolheu ali atrás. Com isso pronto, eu percebi que tinha mais um probleminha. Eu precisava decidir quem que ia ter esse acesso, quem que ia poder editar, porque se eu só deixasse todo mundo fazer criar uma conta, isso seria ruim, não é todo mundo que pode editar, né? Então eu resolvi fazer uma terceira parte no administrador, que é o gerenciamento de recursos. Então aqui eu consigo adicionar uma pessoa nova, por exemplo, o fulaninho, eu quero que o fulaninho agora consiga ter acesso e editar as coisas no meu site, eu boto o e-mail do fulaninho e aí eu salvo. Mas por enquanto eu não quero que ele faça nada, eu só quero que ele consiga entrar no site. Então, o fulaninho vai lá, vai tentar entrar no site, vai se cadastrar, ele ainda não tem conta. E aí o fulaninho, ele sem querer escreveu o nome dele errado, ele botou fulaninho. E aí ele vai tentar entrar, vai criar uma senha, vai tentar entrar. E como é de se esperar, ele não vai conseguir, porque a fulaninha não está cadastrada. Então o fulaninho percebe que fez errado, vai botar o nome dele certo, e aí ele vai conseguir entrar no site, na parte administrador. Só que ele não tem nenhuma permissão, como eu disse, eu não dei permissão nenhuma para ele. Então ele não consegue nem visualizar os gráficos, nem visualizar a parte de texto, nem alterar os usuários.
Para eu dar acesso, eu, Bianca, que já tenho acesso, eu vou entrar, vou gerenciar e vou autorizar. Eu não posso eu não posso mudar as minhas permissões, eu posso mudar as permissões dos outros. Então eu dei agora a permissão do fulaninho de editar o site. Então o fulaninho agora, ele já tinha criado uma conta, então o fulaninho agora vai logar a conta, e agora ele tem acesso a todas as áreas da parte de administrador, menos da parte de gerenciamento de pessoas, porque eu não dei acesso. Esse é o Stepping Stone. E agora eu quero falar um pouco sobre as limitações. A primeira limitação é que esse projeto ele depende muito do engajamento das pessoas. Então, eu preciso que as pessoas respondam à pesquisa, eu preciso que as pessoas vejam relevância nos dados, que senão ele se torna um pouco irrelevante. Outro problema é a veracidade dos dados. Eu não tenho como garantir que as pessoas que estão respondendo o formulário realmente são aquilo que elas estão dizendo que são. Então, isso pode ter algum problema em relação àquilo que está sendo exibido. Outro problema, que agora é um problema um pouco mais técnico, é que eu usei várias ferramentas que tem conta, né? Então eu tenho conta no Zapier, eu tenho conta no Firebase, então para passar isso para outra pessoa pode ser um trabalhinho a mais, para passar esse bastão para outra pessoa poder coordenar, né? Considerando que eu não vou ficar à frente disso para sempre. E aí de trabalhos futuros, já tendo uma quantidade boa de respostas, seria muito legal poder dar uma adaptada nos dados a serem exibidos e conseguir exibir as coisas, representar de uma forma melhor o grupo entrevistado. E outra coisa que seria muito interessante, que eu vi em diversos artigos dizendo que isso é muito importante, seria criar uma rede de conexão entre as mulheres dos cursos, não só as que estão fazendo os cursos agora, como as que já se graduaram, ou enfim, as professoras, e ter uma área que elas pudessem conversar e trocar informação e trocar ideias. Isso seria muito legal também. E é isso. Quem quiser acessar Stepping Stone, stepping-stone.now.sh, o GitHub é aberto também, está todo documentado, é público, se alguém quiser fazer alguma contribuição é só fazer o PR e a gente está lá. E é isso.